Reflexão da liturgia da palavra do quinto domingo do tempo comum. A liturgia do quinto domingo do tempo comum é estreitamente vocacional, pois trata diretamente do chamado de Deus. Um Deus que nos proporciona o encontro com Ele, nos chama, nos capacita e nos envia em missão. É o processo do chamado de Deus, e nós devemos estar atentos a esse chamado, pois ele nos chama no cotidiano de nossa vida e nos surpreende, como vemos nas leituras propostas para esse domingo. Já tivemos oportunidade de falar, mas não custa lembrar que o tempo comum é marcado pela vida pública de Jesus ou sua missão propriamente dita, e que essa missão não foi realizada somente por ele, mas também pelos apóstolos e discípulos que ele chamou. Assim sendo, hoje cabe refletir sobre o chamado, tema tão importante na vida da igreja. Quando falamos de chamado de Deus, logo se imagina algo miraculoso, feito apenas para pessoas especiais e em momentos especiais. Comumente, vem à nossa mente a ideia de uma voz vinda do além, como mostram algumas passagens bíblicas e filmes, mas não é bem assim. Os textos de hoje, embora tragam essa imagem em algum momento, mostram também que o chamado é feito em lugar comum, para pessoas comuns, e que pode ser feito através de pessoas, sinais ou situações. Portanto, não fiquemos esperando ouvir uma voz vinda do além nos chamando para exercermos nossa missão de batizados. Nem achem que não somos dignos, pois foram exatamente pessoas que se achavam menos dignas que Deus chamou e surpreendeu, confiando-lhes grandiosas missões. Foi assim com o profeta Isaías na primeira leitura, com Paulo apóstolo na segunda e com Simão Pedro no Evangelho. Todos se achavam indignos, pecadores, não aptos para a missão, mas Deus fez deles grandes profetas e apóstolos. Assim, os textos de hoje nos colocam diante do chamado de Deus, que aguarda a nossa resposta. O que vamos dizer a Deus? Não sou digno porque sou uma pessoa de lábios impuros? Não sou digno porque sou maldoso, traidor das propostas de Cristo? Não sou digno porque sou ignorante, rude, sem instruções? Qual vai ser a nossa desculpa? Assim, vemos que os que foram chamados por Deus também titubearam num primeiro momento, mas depois abraçaram firmemente o chamado e se lançaram para a missão. E nós, o que estamos esperando? Uma voz vinda do além? Não bastam os sinais, os apelos que nos cercam? É hora de despertar para a missão, diz o Evangelho. E a Igreja do Brasil percebeu esse apelo e convoca a todas as paróquias a se tornarem missionárias, lançando suas redes para águas mais profundas, construindo comunidades eclesiais missionárias. Vejamos o que dizem hoje as leituras e o que elas nos falam acerca do nosso chamado. A primeira leitura trata do chamado do profeta Isaías, um homem que se considerava de lábios impuros, portanto indigno de anunciar Deus. Mas Deus o escolheu para que ele fosse profeta, um grande profeta. Essa escolha se dá depois que Isaías faz o encontro com Deus. Quem encontra Deus tem sua vida transformada. Não podemos dizer que fizemos experiência de Deus ou que nos encontramos com Ele se nossa vida continua a mesma, se não houver nenhuma mudança significativa. É assim que a Bíblia trata do encontro com Deus, do encontro com Cristo. Deus não passa pela nossa vida sem deixar profundas transformações. Assim aconteceu com Isaías. No ano em que morreu o rei Osias, ele viu o Senhor. Esse contexto carece de um aprofundamento para entendermos que para tudo há um momento certo, a hora certa, e certos acontecimentos mostram mais claramente a presença de Deus que chama. Não vamos entrar em detalhes sobre esses acontecimentos, mas fica a dica para pensar no contexto do chamado do profeta Isaías.
A visão que Isaías tem de Deus é apocalíptica, ou seja, uma visão similar às dos relatos que encontramos nos textos bíblicos, com esse gênero literário, como por exemplo o livro do profeta Daniel e o próprio livro do Apocalipse. Mas um dos dados mais importantes desse encontro é o sentimento de Isaías diante de Deus. Ele se sente indigno e diz: Ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Essa consciência de suas limitações e fraquezas fazia com que ele se amedrontasse, pois a tradição dizia que quem visse Deus face a face não sairia vivo. Era esse o sentimento de estar perdido. Ele imaginava que Deus não o deixaria vivo. De certa forma, morria ali um velho homem e nascia um grande profeta. Deus mostra sua face complacente e misericordiosa, enviando um anjo com uma brasa tirada do altar com a ponta de uma tenaz. O anjo toca os seus lábios com a brasa e diz: Veja, isto aqui tocou seus lábios. Sua culpa foi removida, seu pecado foi perdoado. Deus capacita Isaías para a missão de anunciar a palavra, sua missão profética. Temos aqui um dado que remete ao sacramento da reconciliação. Quando nós recorremos à confissão, a esse sacramento da cura, Deus toca os nossos lábios, o nosso coração, tornando-nos puros para irmos para a missão. Assim, o sagrado toca Isaías, e ele, tocado pelo sagrado, se torna uma pessoa sagrada, apta para a missão que lhe será confiada. Isso o encoraja, pois quando ele ouve os apelos de Deus, quem é que eu vou enviar? Quem irá de nossa parte? Ele prontamente responde: Aqui estou, envia-me. Assim, esse texto mostra que, apesar das nossas indignidades, Deus nos chama, capacita e nos envia em missão. É preciso, portanto, ouvir os seus apelos que continuam clamando através das situações, acontecimentos em nossa volta e na realidade do mundo hoje. A segunda leitura traz o testemunho de Paulo apóstolo, que anuncia o evangelho à comunidade de Corinto, pedindo que guardem as suas palavras, porque ele as recebeu diretamente de Cristo. Embora fosse indigno, Cristo apareceu a ele, depois de ter aparecido para tantos outros, e lhe confiou essa missão. Temos aqui outro dado muito importante, que liga essa leitura com as demais. Paulo se considerava um aborto, uma pessoa abominável pelos atos que tinha cometido. Porém, Deus o surpreende, colocando Jesus frente a frente com ele no caminho de Damasco. Nesse encontro, acontece a transformação de Paulo. Antes, Saulo, de perseguidor dos cristãos, nascia ali o maior defensor do cristianismo, aquele que iria tornar a igreja missionária, comunidade de comunidades, comunidades eclesiais missionárias, como falamos hoje. Ele, que era considerado o último de todos, não apenas por ter se encontrado com Cristo por último, mas por se considerar indigno desse encontro, se transforma agora em um dos maiores apóstolos e testemunhas de Cristo. Reconhece assim que tudo o que ele é, a partir daquele momento, ele deve à graça de Deus. Com isso, ele nos mostra que o que somos e temos de bom não é pelos nossos merecimentos, mas pela graça de Deus. Assim sendo, não podemos tornar estéril em nossa vida essa graça. Ele nos chama, nos prepara para que possamos responder com solicitude a esse chamado. Paulo fez a sua parte e a fez com esmero. E nós, estamos fazendo a nossa parte? O que nos impede de servir? Continuamos dando desculpas? Cabe pensar nessa e em outras questões sobre as resistências que ainda temos na missão. O Evangelho trata do chamado dos primeiros discípulos, mais tarde apóstolos.
Esse chamado se dá num lugar mais que comum, longe da agitação do Templo de Jerusalém. Ele se dá às margens do lago de Genezaré, lugar de missão, lugar de desafios, de exclusão, de pobreza extrema. Lá estava uma multidão de necessitados. Lá estavam os clamores pela vida. Jesus viu duas barcas paradas na margem. Os pescadores lavavam as redes. Temos aqui um dado importante para aprofundarmos no sentido da missão. O mar significa o lugar da missão, o lugar dos desafios. As barcas e as redes são os instrumentos da missão. Porém, as barcas estavam paradas na margem e as redes estavam sendo lavadas. Era os indícios da desistência do trabalho, ou seja, desistência da missão. Sem Jesus, nenhuma barca deve se arriscar no mar, ou seja, sem Jesus, não adianta ir para a missão, porque ela será infrutífera. A atitude dos pescadores mostra muito bem isso. Eles estavam lavando as redes, ou seja, estavam desistindo porque tinham trabalhado a noite toda e nada pescaram. Eles não tinham conseguido pescar nada porque não tinham o principal nas suas barcas, Jesus. Porém, Jesus entra numa dessas barcas, que era de Simão. Entrar na barca de Simão significa entrar na vida de Simão. Agora as coisas começam a mudar de figura. Quando Jesus entra na nossa vida, as coisas mudam, porque ele nos impulsiona para enfrentar os desafios, os mares assustadores. Logo que ele sobe, pede que eles se afastem um pouco da margem. Muitas vezes precisamos nos afastar das margens para podermos enxergar melhor as coisas e situações que nos cercam. Começam aqui os ensinamentos de Jesus para a multidão e para Simão. Ou seja, ele começa a ensinar a partir de dentro da barca de Simão, isto é, de sua vida. Simão é um instrumento de libertação que Jesus utiliza para libertar a multidão das suas necessidades, das suas misérias. Depois que terminou de falar, ele se dirige a Simão e lança o desafio. Avance para águas mais profundas e lance as redes para pescar. Ou seja, saia do comodismo, das margens da vida e se lance para a missão. Não tenha medo, não se acovarde, não se acomode diante dos obstáculos. É isso que ele diz para nós todos os dias, mas muitas vezes, ou muitos de nós, insistimos em continuar na margem ou a lançar as redes em águas rasas. Continuamos a pescar nos nossos aquários e não nos lançamos para os desafios mar adentro, em águas mais profundas. Se continuarmos assim, é sinal de que não demos abertura para Cristo entrar nas nossas barcas, nas nossas paróquias e comunidades, e vamos continuar numa atitude de manutenção de nossas estruturas, lavando nossas redes vazias. Mas não, Jesus não quer isso dos seus discípulos. Por essa razão, ele entra na barca de Simão, pede que se afaste e ordena que ele avance para águas mais profundas. Embora desacreditado pelas decepções anteriores, ele obedece. Ao obedecer, os discípulos têm uma grande surpresa. Apanham tamanha quantidade de peixes que as redes se arrebentavam. A missão só será fecunda se obedecermos aos apelos de Deus, se nós colocarmos em prática a sua palavra. Eles assim fizeram. E a missão se tornou tão fecunda que não foi apenas a barca e as redes de Simão que se beneficiaram, mas outras também aderiram à missão e assim as coisas mudaram de figura. A partir desse momento, eles não mais estavam às margens, desanimados e lavando as redes. Seriam a partir de então discípulos de Jesus, pescadores de gente. Antes, porém, temos a reação de Simão, que toma consciência das suas fraquezas. Como vimos nas duas leituras anteriores, Simão também se sente indigno e se atira aos pés de Jesus pedindo que ele se afaste dele porque é pecador. Simão toma consciência de suas misérias. E talvez seja isso que esteja nos faltando, tomar consciência de nossas fraquezas e limitações e deixar que Jesus transforme a nossa vida. Jesus, porém, pede que Simão não tenha medo.
Daquele dia em diante, Jesus faria dele pescador de gente, ou seja, confiou a Simão uma grande responsabilidade. Foi quando ele e os demais deixaram suas antigas barcas nas margens e entraram na barca de Jesus, ou seja, seguiram Jesus na sua nova missão. Nasciam, assim, novos homens, discípulos missionários de Jesus Cristo, apóstolos por vocação, pelo chamado, pela missão. É esse o apelo da igreja hoje, que deixemos nossas antigas barcas e velhas redes das estruturas arcaicas de nossas paróquias e as renovemos para uma missão mais arrojada, indo ao encontro dos afastados, dos marginalizados, dos que vivem nas Galileias de nossos tempos, fazendo de nossas paróquias comunidades eclesiais missionárias, comunidades de pescadores de gente. Eis o apelo da liturgia da palavra deste domingo e também das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.